Voltamos a apresentar Sul Notícias com Elias Pavani. Oferecimento: Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade. 18h14, já estou na boa companhia do presidente da União Jurista Católica, a primeira de Santa Catarina, a primeira do estado, União Jurista Católica, né? Que foi formada há cerca de um ano no município de Santa Rosa, aqui mesmo, no Vale do Araranguá. Houve uma conversa por iniciativa de advogados com o bispo, né, que é o Dom Jacinto, que é o bispo responsável aqui pela Diocese de Criciúma. Então, Diocese de Criciúma, entenda-se também, né, as igrejas do Vale do Araranguá. Então, tiveram essa iniciativa, né, e agora domingo tem aí a posse da diretoria, enfim, o bispo Dom Jacinto estará presente lá em Sombrio, aqui em Sombrio, município vizinho no Vale do Araranguá, enfim, mas quem está comigo é o presidente desta União, né, Jurista Católica, que é o advogado Leonardo Rodrigo da Silva. Então, doutor Leonardo, muito boa tarde. Está escuro lá fora já? Tá, né? Que eu estou trancado aqui. Já escureceu? Já tá. Então, bem boa escuro, noite. né? Boa noite. Tudo bem contigo? Boa noite, Elis. Boa noite, os ouvintes da rádio. Né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Podendo debater um pouquinho, falar um pouquinho da União dos Juristas Católicos, né? Dessa iniciativa. Uma alegria muito grande. E é a primeira do Estado, né? A primeira do Estado de Santa Catarina. Doutor Leonardo, como é que surgiu esta iniciativa, esta ideia? Olha, vamos fazer isso. Vamos nortear para determinado lado, formando uma União Jurista Católica. Explica para quem está ouvindo como é que funciona isso. Essa iniciativa ela já vem de alguns anos no Brasil. Né? Começou no Rio de Janeiro, com a União dos Juristas Católicos lá do Rio de Janeiro. Certo. Depois foi expandindo. Hoje nós temos uma União de Juristas Católicos muito atuante, que é o Jucat de São Paulo, que inclusive debate no Supremo Tribunal Federal, ele vai nas maiores instâncias, Congresso Nacional, eles têm uma atuação bastante incisiva dentro da sociedade civil organizada. Né? Então, a gente conhecendo essa realidade, né, de existência de outras entidades no mesmo viés, na mesma linha, nós sentamos com alguns outros colegas, né, que também são juristas, né, e juristas entendam não só advogados, mas também todas as áreas correlatas do direito, delegados de polícia, promotores, juízes, serventuários da justiça e tantas áreas. Né? O direito talvez seja o curso que mais abre possibilidades de carreiras, de carreiras profissionais, né? No serviço público. Então, junto com outros colegas, a gente... Por que não? Por que não termos aqui em Santa Catarina também uma união de juristas que pudesse debater as questões que são importantes para a sociedade, e principalmente sobre o prisma o prisma dos valores cristãos. Né? Por que nós também não trazermos para cá uma iniciativa que pudesse agregar para a sociedade, trazer para a sociedade, responder à sociedade de alguma forma, principalmente quando se fala de valores, moral cristã, que é a base da nossa sociedade. Certo. E claro que esses valores e esta moral cristã, muitas vezes alguns assuntos de interesse desse viés, que tem um viés aqui, né? A gente observa, ele citou. Sem dúvida. Obviamente envolve as questões jurídicas, as questões de direito, né, doutor? Com certeza, porque a tradição jurista nossa, a tradição das nossas leis, ela vem toda do direito romano e ela passa muito pelos valores cristãos. Né? Ela foi muito permeada, historicamente o nosso direito ele é muito próximo. Né? E a moral e a visão cristã, ela permeia a nossa sociedade. Certo. Muitos dos nossos valores são raízes retiradas do Evangelho. Valor de família, valores da vida, preservação da vida, o respeito, né? O amai uns aos outros como eu vos amei, vai trazer quantos direitos vai surgir a partir daí. Exatamente. Né? O direito à vida vem daí. Né? Se eu amo o outro como a mim mesmo, eu não vou tirar a vida do outro e por aí vai. Então a gente vai perceber que existe uma matriz na nossa legislação e essa matriz ela indiscutivelmente passa pela história do cristianismo. Tá. E a primeira Assembleia da União Jurista Católica aconteceu há cerca de um ano lá em Santa Rosa. Então agora no domingo tem outra, isso? E a posse da diretoria, inclusive, né, presidente? Até uma pergunta bem interessante, porque para que as pessoas entendam, né? A União dos Juristas Católicos ela possui uma natureza dupla.
Sim. Né? Existem associações que são regidas pelo direito canônico, como, por exemplo, as congregações, as dioceses e todas as coisas que estão ligadas à igreja. E nós temos as associações civis normais, como as empresas, né? e tantas outros tipos de associação beneficente, tantas outras que são de natureza civil. A União dos Juristas Católicos ela possui uma dupla natureza. Ela tanto é ligada à igreja, como uma congregação como uma diocese certo. como ela é ligada também ao direito civil. Então, o que acontece? No dia 7 de setembro de 2017, nós fizemos a primeira reunião. 7 de setembro. 7 de setembro de 2017. Bem patriota. Exatamente no Dia da Pátria. Isso. Nós fizemos, então, a primeira reunião, onde congregamos 10 juristas que se dispuseram a levar esse pleito à diocese. Né? E de fato, levamos. Dom Jacinto abraçou com bastante fervor a causa e disse que isso já estava no coração dele, era uma resposta aos anseios dele também como bispo. De modo que no dia 19 de maio do ano passado, Sim. nós tivemos a instituição canônica da União dos Juristas Católicos. Então, certo. houve uma primeira assembleia, e nessa primeira assembleia os estatutos canônicos foram aprovados por Dom Jacinto, foram aprovados pela igreja, e nos restava então dar o segundo passo, que era a formalização civil agora, certo. né, da segunda natureza, que é a natureza civil. Então nós vamos estar agora no dia 19 de novo, né, que é o dia de Santo Ivo, é o dia do Santo Protetor dos Advogados, marcando essa data, com a assembleia agora para certo. as instituições civis. Né? Nós vamos levar para o cartório, levar para a Receita Federal, claro. e constituir a associação de uma forma... legalizar a associação também no âmbito civil. Vivendo e aprendendo. Santo Ivo é o protetor dos advogados. Isso, dos juristas e dos advogados. Foi bispo, foi advogado e foi juiz. É mesmo? Exatamente. O Santo Ivo Santo foi Ivo, tudo isso? exatamente. Juiz, advogado E bispo. e bispo. Isso. Interessante. Então, o Santo Ivo protege os senhores advogados. Quem compõe essa... O senhor é o presidente dessa união, né? O advogado Leonardo Rodrigo da Silva. E quem mais compõe isso, o doutor? Nós temos o nosso vice-presidente, doutor Ezequiel, né, que teve a oportunidade de estar conosco hoje de manhã. Convidei o Ezequiel para vir aqui, pipocou. Advogado ponta pura aqui é o doutor Leonardo. Isso, o doutor Ezequiel é de Criciúma, né? Então, para ele, o Tadinho. deslocamento ficou um pouquinho mais complicado. Não pôde estar aqui. Estou pegando hoje. O pé dele. E também ele está com algumas atividades lá na igreja, né? A secretaria é minha esposa, Natália, que hoje secretaria a União dos Juristas. Certo. Né? Nós temos a secretária adjunta, que é a Angélica. A Angélica ela não exerce a função de advogada, mas ela é uma estudiosa. Está concluindo agora, apresentou tese de mestrado agora na Unesc, né? Então está concluindo os estudos de mestrado. Certo. Nós temos o doutor... Isso aqui eu já falei, né? Dr. Chesman, que é o nosso Relações Públicas, vamos assim dizer, né? Ele que faz as ligações entre conosco e a diocese, conosco e as outras entidades, conosco e né? Foi ele que viabilizou aqui a nossa estada aqui hoje, né? Hoje de manhã também na TV, enfim. O papel dele essa Te função. Assistiu? Creio que sim, né? Senão a gente vai puxar os elentos. Assisti. Gostou? Assisti, gostei bastante. Então tá. Gostei. Tem mais outras funções, né, que vão ser definidas até no... É porque tem alguns assuntos que envolvem essa questão jurídica verdadeiramente. O aborto, ele não falou agora, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. É uma questão religiosa, uma questão de princípios religiosos, não matar, não roubar, mas então envolve os preceitos religiosos e os de direito jurídico também, né? Aborto, xenofobia, homofobia, casamento homofóbico, tudo isso... Na atualidade se fala muito, né? Tudo envolve também a área de direito, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Os maiores debates hoje que nós temos no país com relação ao aborto, com relação à união homoafetiva, com relação à ideologia de gênero, ela passa sem dúvida nenhuma, passa por essa leitura, né? É preciso fazer essa leitura, né? Tá, e obrigatória, o senhor fez uma colocação e em seguida fez outra que realmente me chamou a atenção. Primeiro, advogados, delegados, promotores, juízes. Depois o senhor já citou a última, que está fazendo mestrado agora. Isso. Que não é advogada. Então, quer dizer, não é um grupo só de juízes, promotores e advogados. Não, o doutor Márcio Neves também, delegado de polícia de Criciúma, integra, é participante assíduo da nossa associação, né, da nossa União de Juristas Católicos, né? Nós temos outras áreas do conhecimento, né? Sim. Nós temos um teólogo também que nos acompanha. Olha. Né? E além de teólogo, ainda é uma das maiores autoridades do país
né? E da região nem se fale, em bioética, né? Então a gente busca, quando se pronuncia a respeito de um determinado tema, está embasado. Sim. Por outras áreas do conhecimento e não só pela área do direito, né? Isso é importante saber, porque quando surgem esses assuntos assim diferentes, porque é a primeira a ser formada em Santa Catarina e aqui na nossa região sul, aqui na nossa casa. Sim. É uma união jurista católica. Já existe em outros estados, em outras cidades, com ações realmente importantes de atuação. Vocês já atuaram em alguma coisa ou estão ainda se organizando nesse aspecto? Sim, informalmente a gente já assessorou alguns vereadores em Sombrio quando estava em voga debate do Plano Nacional de Educação, né? Sim. Principalmente na questão da ideologia de gênero, né? Quando foi colocado o texto da matéria no Congresso Nacional, ele não passou, né? Uhum. E depois ele foi enviado para os estados e municípios não com o texto aprovado na Câmara de Deputados, mas com um texto alternativo, vamos assim dizer, né? Então a gente levou esse debate, né? Principalmente ali em Sombrio, e foi um debate que permeou também uma série de outras câmaras de vereadores, né? Tivemos essa atuação. Atualmente nós estamos envolvidos lá com uma questão em Orleans, da desapropriação de um imóvel pertencente à congregação de Josefinos de Murialdo, né? A gente está prestando suporte para eles também na legislação, né? Existe um acordo internacional celebrado entre a Santa Sé e o governo brasileiro, em que o governo brasileiro se compromete em resguardar os bens da igreja, e a gente entende que o decreto do prefeito, embora aparentemente legítimo, ele pode estar ferindo esse acordo internacional, né? Porque a gente sabe que declara de utilidade pública, o próximo passo é desapropriar. Desapropriar é retirar da propriedade dos irmãos josefinos e trazer para a propriedade do município. E a gente entende também que aquele patrimônio já é público, né? Sim. Um patrimônio que já é público. Patrimônio público. É importante isso. E o Dom Jacinto, que é o bispo da Diocese de Criciúma, foi o primeiro a ser contatado para ver o que a igreja pensava disso. Me parece que o sinal foi verde na hora, né? Foi. Dom Jacinto recebeu com muita alegria e nos disse, confidenciou ainda, que essa iniciativa respondia aos anseios dele, de que todas as áreas pudessem dar um pouco de contribuição também das suas formações, né? Seja ela jurista, seja ela um médico, seja ela um professor, mas que pudesse também dar uma resposta à igreja sobre aquela formação que ele recebeu, né? Bem, doutor Leonardo, eu recebi a informação de que o Dom Jacinto continua fazendo parte dessa nova diretoria, ou da diretoria formada agora de forma oficial, questão formal, desta União Jurista Católica, e ele tem o poder de decisão, é isso? Exatamente. Como eu expliquei no início, ela é uma associação mista. Ela tem a natureza canônica e tem a natureza civil. Então, o Dom Jacinto ele é o presidente da União dos Juristas Católicos. Ele é o único que realmente não muda. Ele não muda, né? Ele não. Vocês vão alternar, ele fica ali. Isso, a decisão final sempre passa pelo crivo do Dom Jacinto, né? E é óbvio que nós temos uma diretoria executiva, né? Aí sim, na diretoria executiva eu ocupo eu fui indicado pelos demais colegas para desenvolver o trabalho de presidente no primeiro triênio, né? Mas a palavra final sempre é do Dom Jacinto. Outro detalhe que entendo eu ser importante, essa questão, né? O doutor Leonardo citou aqui, presidente da União Jurista Católica, nós temos ali delegados, né? Vou repetir, promotores, juízes, advogados, etc. Mas isso não significa que eles tenham conhecimento de causa sobre tudo e sobre todos. Então, fiquei sabendo e tenho informação, presidente, que vocês buscam também apoios logísticos ou na psicologia ou em outros segmentos, né? Sim, sem dúvida, porque hoje os debates no Brasil eles têm sido muito superficiais, né? Então tem sido colocado assim uma determinada linha de pensamento e não se aprofunda muito como se chegou naquele pensamento. Isso. De forma divergente, a gente entende que os posicionamentos da União dos Juristas Católicos precisam estar embasados nas demais ciências. Seja elas ciências humanas, seja elas ciências exatas, seja elas ciências naturais, seja elas ciências biológicas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai debater por que nós não concordamos com o aborto, nós procuramos saber qual é o reflexo disso na psicologia, qual é o reflexo disso no corpo da mulher, qual é o reflexo disso em tantas outras áreas do saber, para poder formular
uma orientação final, embasada em ciência. Embasada em ciência. Isso. Né? Papa João Paulo II tem uma carta encíclica que chama Fides et Ratio, ou seja, né, traduzindo, porque todas as cartas vêm em latim, né? Pelo menos os nomes dela, usualmente é colocado em latim, mas a fé e a razão. E ele vai nos dizer o seguinte, ele vai concluir nessa carta encíclica, que a fé e a razão são duas asas que nos levam a Deus. Então, apesar de hoje muitos segmentos pregarem que fé e razão não se comunicam, essa carta encíclica vai no sentido oposto e vai dizer o seguinte: não, elas não só se comunicam, como elas são partes de um mesmo corpo, de uma mesma estrutura, que não sobrevive uma sem a outra. Né? Então, baseado nisso, a gente procura trazer isso para a realidade. O que a fé nos diz a respeito de determinado tema? O que a ciência nos diz acerca de determinado tema? E aí nós levamos esse debate para a sociedade. Dizemos, olha, a fé nos diz isso, a ciência nos diz isso, e colocamos a situação para análise. Né? E aí cada um tem a sua liberdade, que é uma das coisas mais importantes que Deus nos deu, às a vezes liberdade. São assuntos bem distintos, mas na maioria pode chegar a um denominador comum, né? Sim, quase sempre a gente vai encontrar explicações de fé na ciência e explicações de ciência na fé. Bacana. Mas tem muita gente que deve estar te escutando agora, o doutor Léo, o presidente Leonardo, e eu gostaria de participar, conversar, conhecer. O grupo é aberto, é fechado? Contata com quem, como, onde, quando e por quê? Sim, o grupo é aberto, ele se comunica até com pessoas que não fazem parte da nossa cultura católica cristã, né? Todos aqueles que querem um debate saudável, que querem contribuir, que querem trazer um posicionamento maduro, um posicionamento aberto, né? Para as deliberações da União dos Juristas, eles são bem-vindos. Né? Os juristas católicos convocados, né? a se fazer presente, a contribuir com o seu pensamento, a acompanhar as atividades da União dos Juristas, mas não só os juristas, né? Também profissionais de outras áreas, correlatas, que possam nos auxiliar nos debates, né? Nos trazer coisas para iluminar aquilo que está em voga, né? São bem-vindos também. Né? E até, eventualmente, pessoas que não contribuem com a fé. Né? Hoje nós vemos, por exemplo, o Padre Fábio de Mello escrevendo um livro com um ateu, né? E debatendo em um nível de respeito. Né? E isso é o que a gente procura. Né? Não tirar as pessoas porque elas não concordam com o meu pensamento. É escutar o diferente e colher as coisas boas, né? Nisso, nós seres humanos e nós brasileiros estamos, de certa forma, mesmo que seja de forma vagarosa, nos mostrando evolutivos, né? Hoje a gente consegue discutir as diferenças, que são muitas, sem perder a respeitabilidade. Isso aí. Né? Eu acho que o respeito, ele baseia tudo, né? A partir do momento que a gente não está disposto a ouvir o diferente, a gente perde... Muito bem. Uma linha perigosa. O presidente Leonardo, então, a posse da nova diretoria desta União Jurista Católica, que nós tivemos já aqui um conhecimento sobre esse importante assunto, a primeira de Santa Catarina. Então, a posse é domingo em Sombrio. Isso, nós temos começa às 9 horas da manhã no Jardim Maracanã, em Sombrio, né? O Dom Jacinto vai presidir. Isso. Bairro Jardim Maracanã, em Sombrio. Isso, o Dom Jacinto vai celebrar uma missa, nós vamos aproveitar a disponibilidade dele estar na comunidade e vamos participar também, né, dessa missa. Após a missa, a gente se reúne, né, com todos aqueles juristas que quiserem participar, todos aqueles que são ligados à área do direito, que quiserem acompanhar, estão mais do que convidados, serão muito bem-vindos. Né? E ali vão seguir os debates afetos à associação, entre eles a Constituição formal, né? A aprovação dos estatutos, uma vez aprovados, já foram aprovados no ano passado, nós vamos agora passar a nomeação da diretoria. Correto, então. Foi um prazer em recebê-lo aqui, doutor. O advogado Leonardo Rodrigo Silva, presidente desta União Jurista Católica, a primeira no estado, surgiu aqui no sul de Santa Catarina. Que coisa boa, e a gente tem esse convívio a partir de agora e tenhamos outros tantos encontros. Volte sempre, doutor. A gente que agradece a oportunidade e já deixa o convite para que todos possam estar conosco. E traz o Ezequiel na próxima. Ele disse que tinha que tocar na igreja. O que toca o homem? Ele toca um pouco de tudo, né? De violão a contrabaixo, mas ele é um contrabaixista de mão cheia. É mesmo? Que legal. Volte sempre, doutor. Obrigado. Foi um prazer em recebê-lo. Intervalo e eu volto para conversar com o deputado federal Daniel Freitas.
aqui no Sul Notícias. Já voltamos. Estamos ouvindo Sul Notícias com Elias Pavani. Voltamos já. Oferecimento. Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade.